Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira na Rádio Abnogueira, a sua melhor rádio. Meus amigos, minhas amigas, começa hoje, domingo, dia 15 de maio de 2022, o programa Ponto de Vista. Programa esse, e domingo, voltado às questões religiosas, pentecostais, neopentecostais. Muito bem, como eu havia prometido, aos domingos eu iria fazer programas voltados aos irmãos das igrejas aí, contando posicionamentos e casos das igrejas evangélicas em relação à política. Pois bem, vamos aqui então, já de início, agradecer aos inscritos, novos inscritos, futuros inscritos e pedir para que vocês acompanhem os vídeos anteriores da Rádio Abnogueira. Ok? Muito obrigado mesmo de coração. Também aqueles que instalam a Rádio Abnogueira pelo Play Store no celular e acompanham lá a programação. Tem vários locutores, locutoras e gêneros musicais, todos os mais variados. Muito obrigado a todos, então, pelo carinho da audiência, também na Rádio Abnogueira, aí instalada pelo Play Store no celular. Mas vamos então dar início, propriamente dito, ao programa Ponto de Vista de hoje. Vou fazer aqui um pequeno preâmbulo e depois entrar então no assunto. Meus amigos, minhas amigas evangélicos e até mesmo católicos, né, que é um assunto que interessa a todos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto esteve aqui andando pela terra, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi batizado, né, com aproximadamente 30 anos, como todos sabem, e a partir daí então começou as suas pregações e as suas andanças lá por aqueles lados lá de Israel e aqueles locais. Todo mundo conhece essa história, né? Qualquer um católico ou protestante evangélico conhece isso perfeitamente. Pois bem, vamos então chamar a atenção para alguns detalhes que às vezes passa despercebido, porque nós evangélicos frequentamos os cultos várias vezes por semana e aos domingos também e tal. Mas algumas informações nos passam. Vejam, Jesus começou então a falar sobre Deus, sobre a criação, sobre o que é que Deus, né, o nosso Pai de Jesus, Jesus o primogênito de Deus, pretendia então para a humanidade. Correto? Naquele tempo, todos sabem, já existiam templos religiosos e já existiam políticos, né? Roma tomava conta daquela região do planeta, politicamente era Jerusalém, aqueles locais eram administrados politicamente por Roma e tinham então os pastores lá nos templos, né, da época. Todo mundo também sabe disso. Ocorre que o povo começou a dar ouvidos às pregações de Jesus, a ficarem espantados com os milagres grandes que Jesus fazia. Há textos que dizem que se todos os milagres de Jesus fossem escritos, não caberiam em todas as bibliotecas do mundo todo. Juntando todos os livros que tem em todas as bibliotecas ao redor do planeta, não caberia. Tantos foram os milagres de Jesus, né? Além a esses que estão descritos na Bíblia, são alguns dos maiores e também mais para dar a entender como ele era poderoso aqui na Terra, em obras e em palavras. Ocorre que o povo não entendeu. O povão não entendeu, o povão queria um líder político, um líder que iria expulsar os romanos daquele local e então presidir, né, Jerusalém e aqueles locais todos ali, Israel e aquele pedaço todo ali.
Então, o povo estava agoniado, oprimido por Roma, né, pela mão pesada dos romanos, e queria um líder assim, político, um rei, ou alguém assim, com essas características. Jesus dizia claramente: o meu reino não é desse mundo. Mas o povo não entendeu. Ocorre que começou então a mexer nas feridas, a mexer com os políticos e os religiosos da época. Foi por isso que eu pedi para que vocês pesquisassem a origem, o significado do nome Barrabás. Certo? Agora nós vamos começar a instalar aqui então os chicotes. Barrabás, para quem não conhece ou quem não teve tempo de pesquisar, significa filho de Deus. Bar, na língua lá, é filho, né? Abas é Deus. Barrabás, filho de Deus. Então, vamos ao raciocínio. Os evangélicos da época lá, né, os religiosos, aliás, né, da época, prenderam Jesus em conchavo com os políticos da época. Quem estava ali, vamos colocar em palavras de hoje, no papel de presidente, de governador, de prefeito daquela região, fizeram um conchavo com os religiosos, prenderam Jesus porque ele estava causando lá um tumulto, estava colocando ideias na cabeça do povo que não era para colocar, como, por exemplo, pegar a fortuna de cada um, pegar o dinheiro de cada um, dividir com os pobres. Pegar, se você tem um alimento na sua casa, você tem que pegar um pouquinho de alimento, dividir com os necessitados. Acolher quem está passando necessidade, as viúvas, os desamparados, né? Os que estavam em necessidade especial, os que não tinham lar, viviam perambulando pelas ruas do local. Então, esse indivíduo chamado Jesus estava causando esse tumulto aí naquela região com essas pregações. Enquanto que os religiosos diziam: não, vocês têm que vir ao templo, adorar Deus aqui no templo, devolver aí os dízimos, né, ou pagar dízimos, como alguns dizem, dar ofertas para que se mantenha a casa de Deus, e vocês devem obediência a nós que somos representantes de Deus aqui no mundo. E Jesus dizia: não, esse templo de pedra, se for derrubado, será levantado. Esse templo, né? O povo entendeu que era aquele templo de pedra, mas Jesus dizia: esse templo, se for derrubado, se for morto, em 3 dias se levantará. E ocorreu isso. Todos sabem o final da história, certo? Mas o que fizeram então os religiosos da época e os políticos? Fizeram um conchavo, pegaram um rapaz lá que andava junto com Jesus, chamados na época de discípulos, pegaram um dos discípulos, chamado Judas, e Judas lá de Iscariotes, e corromperam ele, subornaram ele, né, com 30 moedas lá, que era uma quantia considerável na época. Não era uma grande quantia, mas era uma quantia considerável, né? Tanto que deu para ele comprar lá um terreno, né, e se enforcar ali depois, dado o remorso do que ele tinha feito. Pois bem, prenderam Jesus, fizeram um julgamento falso, um julgamento com um juiz parcial, certo? Chicotearam ele, torturaram e depois
do julgamento, então, na época lá tinha-se o costume de deixar então que o povo escolhesse quem seria crucificado, quem seria libertado. E o que fizeram os religiosos? Escolheram um prisioneiro cujo nome significava Filho de Deus, porque o povo estava gostando muito das pregações de Jesus, que era chamado Filho de Deus. Embora Jesus constantemente se autoproclamasse Filho do Homem, mas o povo conhecia como Filho de Deus, dado o poder que ele tinha pelos milagres que ele fazia. Então, escolheram propositalmente um prisioneiro cujo significado do nome era Filho de Deus. Então, colocaram na praça e pediram: escolham, vocês querem que liberte esse prisioneiro aqui com essa coroa de espinho, todo moído de pauladas e chicotadas aqui, todo despedaçado, ou querem que a gente liberte o Filho de Deus, Barrabás, cujo significado é Filho de Deus? Obviamente que o povo, escolheu: libertem o Filho de Deus. Perceberam aí o engano, como que o povo, o ponto de vista do povo estava deturpado? Eles foram enganados por religiosos e por políticos da época e colocaram uma questão diante do povo desse jeito: um prisioneiro todo quebrado, ensanguentado, com uma veste aos farrapos, mal vestido, com uma coroa de espinho na cabeça, e um outro prisioneiro cujo nome era Filho de Deus. Ora, óbvio que o povo começou a gritar: liberte o Filho de Deus, liberte o Filho de Deus, pensando que iria se libertar Jesus. Essa que é a verdade. Só que vocês não veem essas pregações assim. Não sei porquê, mas a verdade é essa. Barrabás, Filho de Deus. Barrabás. Barrabás, Filho de Deus. Libertem Filho de Deus. Então libertaram o Barrabás e não Jesus. Perceberam como que naquela época religiosos junto com políticos causaram essa confusão e enganaram o povo? E isso vem ocorrendo hoje em dia. Eu fiz aqui algumas anotações para que vocês vejam. Me desculpem se o vídeo ficar um pouquinho comprido, eu vou tentar falar um pouco mais rápido e encurtar o máximo possível. A igreja Assembleia de Deus, onde eu congrego, inclusive, Assembleia de Deus, Ministério de Belém, aqui em Várzea Paulista, fundada lá no Pará, em Belém, por suecos, o Sr. Gunnar Wingren e o Daniel Berg, tem aí aproximadamente 111 anos já que isso ocorreu, foi fundada lá em 1910, certo? Segundo aqui o aprendizado que nós temos na igreja. Mas os primeiros protestantes que vieram para o Brasil, a igreja protestante calvinista, por huguenotes franceses, enviados por João Galvino à França Antártica, antiga colônia francesa na Baía de Guanabara. Antigamente, o Rio de Janeiro chamava Baía de Guanabara, o atual estado do Rio de Janeiro, certo? Liderados pelos reverendos Pierre Richard e Guilherme Cartier. No dia 10 de março de 1557 foi feito então o primeiro culto protestante aqui, pelos protestantes calvinistas. Muito bem, no site do Mackenzie a gente aprende que a primeira igreja protestante reformada aqui no Brasil foi inaugurada, o primeiro culto foi lá em 1557, os calvinistas vieram no dia 7 de março, já no dia 10 de março já fizeram o primeiro culto. Depois, em 1625 a 1692, foi fundada aí, então, essa igreja que durou de 1625 a 92, foi fundada a Igreja Reformada Potiguara,
que era formada por índios e holandeses. Depois, a Igreja Assembleia de Deus, cujo primeiro nome era Assembleia Mundial de Deus, com mais de 150 agrupamentos nacionais vagamente associados, né? A Assembleia de Deus existe aí agora várias denominações cujo primeiro nome é Assembleia de Deus. Vocês, em qualquer cidade que vocês estejam aí acompanhando o programa Ponto de Vista de hoje, vocês passeiem aí pelo bairro, pela cidade de vocês, que vocês vão ver a quantidade enorme de igrejas evangélicas, protestantes, e principalmente cujo nome começa com Assembleia de Deus. Pois bem, um pouco para frente, em 1997, nasceu então a Igreja Universal do Poder de Deus, com o Bispo Macedo, que é parente do R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça. Os dois pregavam juntos, certo? No ministério chamado Cruzada do Caminho Eterno. R.R. Soares e o Bispo Edir Macedo são parentes. Um é casado com a irmã do outro. E, então eles estavam juntos nessa cruzada do caminho eterno. Se desentenderam ali sobre a direção, cada um seguiu o seu caminho. Em 1997, o Edir Macedo fundou a Igreja Universal. Em 1977, perdão, o Edir Macedo fundou a Igreja Universal do Reino de Deus. Em 8 anos depois dessa fundação, ele já tinha 195 templos no Brasil, em 8 anos. E hoje tem centenas aí de milhares de templos aqui no Brasil e fora do Brasil, em todo o mundo. Lá pela África, tiveram problemas na África recentemente. Uma coisa que eu alertei, se vocês pegarem os meus primeiros vídeos, lá de um ano e pouco atrás, vocês vão ver que eu alertei que a igreja teria problema na África, e teve mesmo, né? Mas a partir daí, então, o R.R. Soares fundou a Igreja Internacional da Graça em 2003, nos Estados Unidos, lá na Flórida, né? E depois veio para o Brasil. E enquanto isso, aqui no Brasil, desde 77, o Macedo já tinha a Igreja Universal aqui formada. E o nosso conhecidíssimo pastor Malafaia também era da Assembleia de Deus. Tinha um programa chamado Vitória em Cristo. Antes ele tinha um outro nome até, nem era Vitória em Cristo, ele tinha um outro nome. Depois foi rebatizado por Vitória em Cristo. Um pastor, psicólogo, tal, formado. Fundou, então, com base no sucesso que fazia no programa Vitória em Cristo, nas rádios e nas TVs aí, lá pelos anos 80, fundou, então, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Vocês percebem que vai se desmembrando as igrejas. Da Assembleia de Deus, então, formou-se a Vitória em Cristo, certo? E outras denominações cujo nome começa com Assembleia de Deus. E é assim que ocorre, então, o nascimento das igrejas aqui no Brasil. Só que, a partir daí, o senhor José Wellington, né, presidente da Assembleia de Deus aqui de Belém, e da associação aí das Assembleias de Deus aí, né, que tem em todo o país, ele fez um vídeo junto com um outro rapaz importante lá da Assembleia de Deus, que agora me fugiu o nome, me perdoe, mas o senhor José Wellington chegou a dizer aí, né, que aqui está, líder das Assembleias de Deus proíbe Lula de entrar nas igrejas. O senhor José Wellington chegou a dizer que PT significa Partido das Trevas,
Quando que todo mundo, até quem é contra o PT, sabe que o PT é partido dos trabalhadores. Ora, se o senhor Wellington diz que PT, Partido das Trevas, todos sabem que PT é Partido dos Trabalhadores, por lógica, nós temos que entender então que os trabalhadores são das trevas. Vejam a complicação, certo? E de onde qual é a base bíblica que o senhor José Wellington tem para dizer que o Lula é das trevas, que o mal, que o demônio, já associando o Lula ao demônio, o demônio não entra nas igrejas, que a igreja é o lugar santo. Um templo é um lugar santo, quando Jesus dizia, o templo são vocês. O templo sou eu, o templo são vocês que creem na minha palavra. Vocês perceberam, então? E por que que isso acontece? O próprio Silas Malafaia, hoje contra o PT, alguns anos atrás apoiou a candidatura do Lula, apoiou lá o pessoal do PT, apoiou a Dilma quando tiraram, ele apoiou o Temer, quando o Temer saiu, agora ele apoia o Bolsonaro. Ou seja, onde está o poder, está o Malafaia. Isso eu falo mesmo. E hoje em dia, onde está o poder, dizem que Deus está ali, o Messias. Um presidente sabidamente apegado e que propaga ódio, que propaga a LGBT-fobia, que é contra mulheres, que fala contra negros, índios, apoia a tortura, apoia armas. Que Deus será que está então aí nas igrejas? Alguém pode me dizer que Deus é esse? Porque não condiz com o que está escrito na Bíblia. Na minha Bíblia, tem uma Bíblia aqui na minha estante aqui. Está um pouquinho para lá, assim, mas tem ali algumas, inclusive. Tem uma aqui, né? Aqui, ó. Certo? Na minha mesa, mas tem algumas para lá. Não achei nenhuma passagem bíblica onde diz que se proíbe pessoas de entrar em templo. Se a pessoa está perturbada, possuída, segundo ensinamentos, né, da igreja protestante, evangélica, a pessoa deve ir para a igreja para se libertar. Você não pode proibir a pessoa, principalmente a pessoa doente espiritualmente, de entrar numa igreja. Ela tem que ser acolhida pela igreja, não proibida de entrar na igreja. Compreendem? Onde é que está o erro aí? Eu queria saber qual é o Deus que está aí. Porque quando esse atual presidente sair da presidência, e vai sair no final do ano, outro presidente assumirá. Faltam 4 meses para as eleições. Provavelmente, segundo o andar aí das pesquisas, o Lula vem liderando já há mais de um ano as pesquisas eleitorais. Agora faltam 4 meses apenas para as eleições e ele continua liderando cada pesquisa com alguns pontos a mais aí de intenção de voto. Hoje ele já soma muito mais do que o senhor Bolsonaro e todos os outros candidatos juntos. Tem lá 41, 42, até uns 43%. O Lula já tem 46, 47%. Ou seja, ele já tem mais do que todos os outros, do segundo para baixo chamado. E faltam apenas 4 meses para as eleições. Então, o que eu estou falando é baseado nisso, em lógica, em números, ok? Independente da minha posição. Estou falando agora, então, já que eu estou falando para todos, eu não estou colocando a minha posição, mas estou falando no sentido da lógica, dos números, das pesquisas. Faltando apenas 4 meses, provavelmente o senhor Luiz Inácio Lula da Silva será novamente presidente. E aí, esses pastores que
estão tão apegados a um certo Deus aí que eu não conheço, que a posição que eles tomam, o posicionamento deles não condiz com o que está escrito na Bíblia, não condiz, certo? Qualquer um de vocês podem discordar, escrevam aqui porque vocês estão discordando, escrevam e nós conversaremos, mas eu não achei na Bíblia nenhum lugar aonde se diz, a não ser essa passagem desse julgamento parcial que fizeram com Jesus entre os políticos e os religiosos da época, usando aí um prisioneiro que tinha o nome de Filho de Deus e engambelaram o povo, levaram o povo então ao erro, a um ponto de vista errado, pedindo de coração a libertação do Filho de Deus e libertaram então o prisioneiro Barrabás, cujo nome significa Filho de Deus, e não libertaram Jesus. É isso. Então, vocês vejam como é que é as coisas, e essas coisas não são tão recentes assim. Eu avisei que o programa de hoje o chicote iria estar lá, e está aí então colocado. Cada um forme o seu ponto de vista. Eu tenho a dizer, eu como membro da Assembleia de Deus, domingo que vem eu vou apresentar a carteirinha para vocês que saibam então, provado, eu não vou fazer agora porque eu tenho que sair daqui então e ir até o meu quarto lá, pegar a carteirinha e vir aqui e mostrar para vocês. O vídeo já está com 27 minutos praticamente, eu estou encerrando. Mas no próximo domingo eu apresentarei isso para vocês. E eu tenho a dizer para os irmãos e para as irmãs evangélicos, protestantes, que continuem frequentando a igreja, continuem aprendendo a palavra de Deus, continuem examinando as Escrituras, examinem as Escrituras, leiam a Bíblia na casa de vocês, filtrem o ensinamento bom, e o que não for bom, descartem, como quando vocês fazem café, coloque lá o pó, coloca a água, o café gostosão, gostoso, eu gosto, né? O café passa, o pó que não serve para nada é descartado. Então, o que não serviu para nada, vocês descartem, o que for bom, guardem no coração, mas tomem cuidado com a política dentro das igrejas, tá bom? Então é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Domingo que vem tem mais vídeos com mais palavras aí para os irmãos evangélicos e o posicionamento político correto dentro das igrejas, dentro da palavra de Deus mesmo. Não um Deus aí que eu não conheço aí, não sei quem é, tá bom? E é isso, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pelo carinho da audiência, um abraço, até o próximo domingo então, nesse programa especial para os irmãos evangélicos. Acompanhem durante a semana a programação do programa Ponto de Vista com as questões políticas aí do nosso querido Brasil. Um abraço, a paz do Senhor, tchau pessoal!